Olá, estamos aí novamente para mais um episódio do Trampicia. E hoje aqui eu tenho 3 convidados, né, muito especiais, né? Pessoal que vai falar um pouquinho de experiência de trabalho e de prospecção de mercado na área da comunicação. Então, hoje a gente tem o Ângelo, né, o Matheus e o João, que vão fazer parte aí, nesse momento, vai bater um papo e trazer muita dica bacana para a gente. Então, eu quero começar já passando a voz aí para meus convidados, para que eles possam se apresentar para vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ângelo, então, sou egresso do curso. Tive a oportunidade de dar aula também no curso de comunicação, publicidade, design. Já trabalho aí, vamos dizer, há uns 13, 14 anos como designer, direção de arte, criação. E hoje eu trabalho na Tuicial Indústria Gráfica, é uma gráfica de renome da região, estado. Hoje trabalho com clientes nível nacional. Lá eu exerço o cargo de gestão, né? Sou encarregado de alguns setores, de desenvolvimento de novos produtos, pré-impressão, marketing. Então, eu estou muito envolvido então, na parte estratégica da empresa e também de criação. Isso aí, muito bom. Jogando em quase todas as áreas possíveis aí. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite. Meu nome é Matheus. Eu sou acadêmico do último ano aqui de publicidade, propaganda aqui na FAG. Tenho trabalhado já na área de publicidade desde o primeiro ano, né? Primeiro ano eu fazia mais a parte de planejamento, atendimento, e atualmente faz quase 2 anos que eu estou como redator publicitário numa agência aqui em Cascavel. E estamos aí, né? Mexo bastante com mídias sociais, com mídias tradicionais também, por assim dizer, né? Parte de comercial, parte de roteiro, spot. Toda aquela parte, né, faz o redator full service, basicamente, assim, que a gente está aí. Muito bom. Bom, salve aí, galera. Eu sou o João. Comecei a publicidade aqui na FAG e já no primeiro ano fui para o mercado de trabalho também. Comecei aqui na GSIM, daí eu fiquei alguns meses aqui, depois eu trabalhei de social media de fotógrafo num pub aqui de Cascavel. Aí deu pandemia, acabei saindo. Tentei trabalhar de forma freelance em casa, não deu muito certo. Daí eu trabalhei numa agência de marketing digital. Aí fiquei mais algum tempo ali, depois eu saí e entrei na empresa que eu estou hoje, que é uma house de marketing, Focus Franchising, que a gente cuida da parte da comunicação do ISP Saúde, da Shop Vita e da Arctos também, que é uma indústria aqui perto de Cascavel. Aí eu trabalho como coordenador de marketing / diretor de criação, né? Tá tudo meio relacionado, você faz um pouquinho de tudo. Estou no último ano da faculdade, estudo junto com o Matheus e vamos aí trocar ideia sobre o mercado de trabalho, né? Muito bom. Então, são 3 pessoas aí que estão realmente empreendendo e que, de algum modo, eu vejo que durante a pandemia vocês cresceram na carreira. Então, assim, quero começar pelo exemplo do Ângelo, né? Que realmente criou um produto novo e realmente teve um crescimento gigantesco, assim, esmagador mesmo, uma coisa que deu não só crescimento monetário, mas assim, crescimento de marca, de valoração de marca, né? Então, conta um pouco aí da sua experiência para nós aí, Ângelo. Vamos dizer assim, a Tuicial passou por um divisor de águas com a pandemia, né? Já era uma indústria muito forte, muito consolidada, e a gente já vinha com vários projetos de embalagem para o ramo de panificação, para o ramo de food service. Só que com a pandemia, por causa vamos dizer assim, do lockdown, as pessoas ficarem em casa, houve a necessidade de pedir muita comida em casa. Então, eu falo que um pouco foi o que aconteceu na pandemia, mas um pouco de expertise nossa. Porque antes da pandemia, claro, ninguém esperava o que ia acontecer, ninguém imaginava o que iria acontecer. Vai durar só 15 dias, né? E já estamos aí, né? 2 anos. Sim, ninguém imaginava isso. Só que antes da pandemia, a gente já vinha desenvolvendo projetos para melhoria de embalagens no mercado. E já vinha prospectando grandes clientes. Então, quando aconteceu a pandemia, eu acho que o maior case de sucesso nosso foi a marca Outback, né? Acho que todos conhecem, uma marca mundial. Aconteceu a pandemia, fechou o shopping, fechou tudo. Como que o Outback fatura? Então, como a gente já tinha um projeto pronto de um mix de embalagens para delivery, a gente já vinha conversando e desenvolvendo algo para eles, caiu, digamos, na nossa mão. Exato. Agora vocês vão fornecer. E aí foi, digamos, só uma abertura para outros grandes clientes. Subway, KFC, Pizza Hut. Então, a pandemia nos colocou num nível nacional, né? Colocou o nome da Tuicial, colocou o nosso nome como desenvolvedor de embalagem em nível nacional.
E hoje, graças a isso, a gente está até fazendo projetos fora do país, né? Esses projetos que a gente fez foi meio que únicos nas franquias no Brasil. E hoje a Argentina quer copiar o projeto, digamos, pegar uma parte do projeto, Europa. Então, foi assim, uma mudança muito grande. Mudança de forma de trabalhar, mudança de equipe. A gente teve que passar por certificações, porque essas grandes redes exigem muito qualidade, a parte sanitária. Então, eu profissionalmente e a empresa que eu trabalho teve que se reinventar. Teve que... Agora eu falo que é assim que a gente aprendeu a ser profissional. Exato. A gente achava que era. Eu falo, né? Eu dou uma disciplina no curso de design que é projeto editorial, né? E quando a gente trabalha com questão de geração de embalagem, a gente vai para a legislação e para as resoluções para você criar uma embalagem. Não é nada simples, né? E isso a gente vê como que a Twicell não deve ter tido que se adequar a esse cenário para estar aí vislumbrando assim, uma potencialidade de mercado internacional, que é o que está acontecendo agora. Sim, as mudanças são grandes. Eu acredito que assim, sou feliz por ter a oportunidade de passar por isso. E até venho aqui, às vezes, compartilhar. Às vezes a gente fica aqui regional. É diferente. Quando você vai trabalhar com uma grande marca, as exigências são muito altas. Não tem tempo para erro, não tem... vou atrasar o pedido. Vai dar quebra na distribuição, os restaurantes vão ficar sem... não tem uma certificação para o plástico na embalagem, já não pode ir. Então, o nível de qualidade, o nível de exigência, o nível de criatividade que você tem que ter para trabalhar é muito alto. Muito alto, muito bom. Matheus, como que você atuou aí dentro desse cenário de pandemia aí que profissionalmente você cresceu, né? Com certeza. Eu fui contratado no meio da pandemia, né? Foi ali em julho de 2020 que eu entrei na agência, fui efetivado em agosto, mas foi no meio, realmente, na pandemia, quando a gente não espera, assim, né? Ser contratado, né? Ser contratado no meio da pandemia, porque... Primeiro, igual o Ângelo falou, a gente não espera uma pandemia. Sim. Segundo, quando você está desempregado no meio de uma pandemia, as coisas ficam um pouco mais apertadas ainda, você fica mais desesperado. Daí, você entra numa empresa que bate ali com seus objetivos e é aquilo que você busca, né? Eu falei antes, eu estava trabalhando com planejamento porque foi o meu primeiro emprego na área de publicidade. Só que daí eu comecei a entender as áreas ali e daí no primeiro ano eu defini que, cara, eu gosto bastante de escrever, eu gosto muito de escrita, sempre gostei, desde o ensino médio, na outra faculdade também, sempre gostei muito dessa parte de escrita. E eu falei, não, eu quero ser redator. E eu comecei a me especializar nisso, né? Matheus é bacharel em Direito, né? É verdade, eu sou bacharel em Direito. E tem muito disso, né? A minha escolha em Direito veio muito por conta disso, por conta de leitura e escrita. Mais ainda pela escrita do que pela leitura. Então, eu meio que reencontrei a escrita ali. E daí eu falei, não, eu quero ser redator. Então, desde lá, eu estava procurando nada. E daí eu consigo encontrar justamente no meio de uma pandemia. E é uma agência que atende bastante cliente. Clientes grandes, clientes de médio porte, clientes de pequeno porte. Então, assim, atuando em tudo mesmo. Você acaba tendo uma noção, uma experiência ali. Primeiro, pelo senso de urgência, né? Que a pandemia trouxe pra gente, é um negócio diferente, de estar ali em cima o tempo todo e tudo mais. E segundo, também para você ter uma noção meio que geral de como que funciona o nosso mercado de trabalho, a nossa atuação. E isso foi muito legal, assim, é um lugar que tem bastante cobrança, mas ao mesmo tempo você vê o teu trabalho sendo realizado. Imagino você trabalhando com grandes marcas como essa, você vê o teu trabalho ali sendo entregue, você fala, cara, não... Gratificante, por mais que esteja o nosso esforço ali e tal, a nossa cabeça fica sempre cheia, mas você fala, não, mas eu tô fazendo um negócio que tá impactando outras pessoas. Isso eu acho que é o mais legal da nossa parte de atuação. Que legal. E... assim, como redator, eu acho que é isso mesmo que eu defini e eu quero me especializar cada vez mais, assim, como redação, que é um negócio que eu gosto... Pode dizer que a pandemia para você foi um acelerador de carreira, né? Totalmente, então, foi um impulsionador, basicamente, assim. E a redação, ela nunca, talvez, foi tão importante, né? Quanto agora, a geração de um conteúdo de qualidade. Hoje as pessoas estão muito mais conectadas. A pandemia acelerou também isso, né? Ter um conteúdo de qualidade que não seja cansativo, né? E é muito desafio, porque, ao mesmo tempo, as pessoas estão sendo bombardeadas por esses conteúdos, então você tem que fazer um conteúdo otimizado, que ele impacta a vida das pessoas, então não pode ser um negócio muito denso, tem que ser um negócio mais assim direto. Então é um malabarismo que você tem que fazer ali que... Eu que o digo há 20 anos na redação publicitária. Imagina, né? Então, tempos, eu lembro que houve épocas de ter
em agências que eu trabalhei, tem 16 diretores de arte e um redator. Eu gerando conteúdo, né, para 16 diretores de arte. Então, aquela ideia de dupla de criação, no caso, era grupal de criação. Uma coisa... 16 para E outra coisa também, né, Alex? Você pegou uma coisa muito importante, que era o pré-internet e o pós-internet na redação. Né, ele me chamou de velho, né? Não, ser o mais eufemismo possível. Esse eufemista o máximo possível. Mas a realidade é assim, eu venho de uma... A gente não... Eu, no início de carreira, eu não acreditava que o digital ia ser o que era hoje. Lógico que há 20 anos atrás era um outro pensamento, mas assim... Eu me sentia no início de carreira desvalorizado, porque assim, o redator publicitário, ele realmente não era... Né, tão valorizado como é hoje, tanto é que por isso que eu fui também para a direção de arte. Então, assim, eu estava como redator, mas eu falei, eu tenho que crescer em profissão, então vou ter que aprender também direção de arte. Como estudei publicidade, tem esse conhecimento. Então, eu fazia muita editoração de material editorial, que acho que é uma das áreas onde eu realmente gosto de estar. Mas assim, eu criava a capa da revista, eu criava a capa do livro, eu fazia a diagramação do miolo, fazia todo esse processo. Por isso que eu transito bem, tanto no design quanto na redação. Mas ainda minha área de conforto é a redação. E é bom ver um redator assim, mostrando que durante a pandemia a gente está crescendo e está ganhando bastante importância com esse profissional. E igual comentei ali com o Matheus, a redação ela passou por uma evolução muito legal, que é cíclico, né? Era o textão, chegou até o textinho e está voltando até o textão, porque realmente agora as pessoas estão valorizando textos mais bem estruturados, com propósito. Então está passando uma evolução muito legal. Eu agradeço muito esse movimento do mercado, inclusive. Muito bom, isso é muito bacana. E você, João, como que a pandemia impactou a sua carreira? Cara, eu confesso que no começo eu estava totalmente perdido. Porque eu tinha saído da Gessinde para trabalhar num pub, e aí deu um mês que fechou um mês, lockdown na cidade. E aí não teve como, né? Eu fui dispensado ali e tal. E aí eu tinha que pagar ainda o flash, que eu tinha comprado, porque como eu fui fotógrafo e tal, eu tinha que pagar a câmera e o flash. E aí eu pensei, cara, como é que eu vou pagar esses negócios agora? E aí eu pensei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu peguei, dentro de um mês, eu criei a minha marca pessoal, né? Como publicitário, e aí eu pensei assim, cara, eu vou tentar ganhar dinheiro por conta, né? Já que não vai ter oportunidade, eu vou tentar ir atrás de alguma coisa. E aí eu comecei a criar conteúdo no Instagram, visando com o foco de atrair clientes para o meu perfil, né? E aí acho que deu uns 2 meses, mais ou menos, eu entrei numa agência daí, de marketing digital. Aí fiquei um tempo lá, então, tipo assim, daí a agência e com a parte dos meus freela, e na época eu até ainda dava aula de guitarra para poder dar um jeito, né, cara, para se virar mesmo. Mas aí, tipo, foi se resolvendo e tal, e aí depois da agência, eu saí e tentei ser freelancer de novo. E daí eu até ia conseguir, assim, eu imagino, na época. Só que eu recebi uma boa proposta de uma empresa, e essa história é bem engraçada, porque foi o seguinte... eu já estava há alguns meses produzindo conteúdo no meu Instagram, e a pessoa que estava trabalhando ali na parte do marketing, ela pegou e me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha alguém para indicar para a vaga de designer gráfico. E aí eu pensei assim, putz, né, cara, quem que tem aqui e tal? Eu pensei, no momento não tem ninguém, mas se eu souber de alguém eu te aviso. E aí, isso foi de manhã, mas foi de manhã, e eu pensei, cara, não quero, porque agora eu quero ficar em casa, vou tentar a parte de freelancer. E aí deu umas 2 horas depois, você, Alex, me mandou a vaga, e você falou assim, essa vaga é para você. Aí eu pensei assim, cara, mas não pode ser, né? Isso aqui deve ser... Me procurando. Alguma coisa do destino, cara. Porque a mulher que era coordenador do marketing vinha me pedir uma indicação, e o coordenador do curso falar que a vaga é pra mim, eu falei assim, não é possível, né, cara? Isso aqui só pode ser destino. Aí o que eu fiz? Cara, eu vi a parte da vaga de manhã. À tarde, eu peguei e mandei o meu portfólio, meu currículo atualizado. Sim, eu atualizei ali em algumas horas, né, colocando os melhores trabalhos. Ele criou, porque, né? Excelente. Cara, é sempre assim, né, velho? A gente sempre tá com o portfólio desatualizado, porque você sempre vai criando coisas mais novas. E aí eu peguei e falei assim pra ela, assim, tem alguém para te indicar. E mandei o meu currículo e meu portfólio. E aí eu entrei lá e, cara, a pandemia meio que... Por eu ter criado conteúdo... ter forçado toda essa parada assim, de correr atrás das coisas, acelerou um monte assim, na parte da minha carreira. Então, não posso reclamar de nada.
Que legal, assim, o João ele tem uma história muito legal assim de vida, de profissão, então assim, é uma pessoa realmente que vale a pena a gente estar aqui convivendo e vamos criar outros momentos para a gente poder falar um pouquinho mais dessa tua trajetória, assim, que eu acho fantástica. Mas basicamente, nessa primeira rodada assim, de bate-papo nosso, o que deu para perceber é o seguinte, veio a pandemia e a gente deu conta. Exato. Né? E esse dar conta me mostra uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente tem que falar aqui pro pessoal. Por exemplo, a gente não deve nada para ninguém no mundo, porque a gente vive numa sociedade que é global, que é altamente conectada. Então a gente tem, por exemplo, uma empresa cascavelense que é do interior, vamos assim dizer, do mundo, né? E que está criando para grandes marcas. E ela não cria só para essas grandes marcas. Por exemplo, a gente vê rótulo de grandes marcas de café, nesse café, ou seja, de muito material. Acho que se a gente for pensar só em clientes nacionais que a Tuicial tem, ela passa de centenas, né, de clientes. Sim. Né? Então, assim, a gente está em Cascavel, é interior, mas a gente está no primeiro mundo, correto? A gente é uma área de comunicação altamente desenvolvida. Então, nesse cenário, como que é para esse aluno que está estudando hoje se preparar para atuar nesse mercado que não perde em nada para nenhum lugar do mundo? O que você me diz, Ângelo? Eu acho muito bacana essa tua colocação, porque eu vejo desde a época que eu faço faculdade, sempre tem aquele sonho, eu vou para um grande centro, eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro, fora do país, grandes agências. Até na época, assim, tinha uma certa dificuldade por talvez a gente não ter tanta bagagem, não ter tanta estrutura, mas hoje isso se inverteu, né? Hoje a gente vê agências aí com um know-how muito grande, uma capacidade muito grande de trabalho. Eu vejo que nem tanto o fato da pandemia, mas a evolução, o que a FAG também, ela impacta no mercado também. Porque, assim, hoje, vamos dizer assim, está ficando mais selecionado o mercado cascavelense. Bom. Teve o boom das agências, várias agências, todo mundo saindo e abrindo, não. Hoje tem as agências sólidas, profissionais muito bons. Hoje, para trabalhar em certos lugares, você tem que ter um nível muito legal. Eu vejo lá pela gente lá na Tuicial ou por colegas que têm agência. Hoje o nível de redator, o nível de diretor de arte, o nível de designer que eles pedem, que eles precisam é muito alto. Porque o mercado pede isso. Hoje existem grandes marcas em Cascavel também, grandes cooperativas, Unimed, Cevale, Frimeza. Estão vendendo para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Então, meio que unificou. A qualidade que os grandes centros apresentam, a gente também tem que apresentar aqui. Eu vejo a parte de produção audiovisual, as produtoras. Sim. Antigamente era assustadora a diferença de um audiovisual produzido aqui e um audiovisual em São Paulo. Hoje não, hoje você vê os comerciais que estão acontecendo, os vídeos gravados com câmeras de altíssimo nível, roteiros muito boas escritos, narrativas, né? Boas narrativas. Então isso força, joga lá para cima a barra, né? Então o mercado tá ficando exigente. Quando eu comecei, né, os filmes publicitários, filma minha fachada, mostra meus produtos bons e coloca minha filhinha dando tchau no final do vídeo. Era a realidade do audiovisual, assim, nada crítica, né? Não tô, mas assim, a gente se profissionalizou. Não acredito que tenha sido só a pandemia, como o Ângelo falou, mas assim, a gente não deve nada para ninguém. Não. Então, assim, quer ser grande, você pode ser grande em Cascavel e atuar com grandes marcas. Olha quantos prêmios que as agências, produtoras de Cascavel ganharam nos últimos anos. É um absurdo, assim, todo ano é 3, 4 prêmios de design, de produção audiovisual, latino-americano. Eu acho que não demora muito, não, para uma agência daqui conquistar prêmios ainda maiores. Exato, que bacana. E tem uma questão também que você falou, antes você tinha aquele anseio de ir para um grande centro e tudo mais, e eu acho que isso foi uma coisa que a pandemia influenciou bastante a gente, que é o desejo contrário. Eu vejo que tem muitas pessoas de grandes centros hoje que estão procurando cidades onde elas veem que tem potencial, só que a qualidade de vida também é muito maior. Então, sim, tem pessoas também, além, aí eu vejo que é um desafio pra gente que tá quase se formando, que tem pessoas de grandes centros que têm uma experiência gigantesca e que elas estão vindo buscando essa qualidade de vida para cá, então a gente vai acabar tendo uma competição um pouquinho maior também com essas pessoas. Só que também aí tem... Mas a gente se eleva, quando a gente atua com profissionais grandes, a gente também cresce. Né? Perfeito. Isso na minha área já é uma realidade muito grande. Eu recebo muitos currículos de São Paulo. Muitos.
A gente só às vezes não traz mais gente de lá para cá porque sabe que é uma mudança muito grande. Às vezes a pessoa tem família, adaptação, também, então a gente tem um certo cuidado com isso. Mas o que vem de currículos, o que vem de grandes profissionais mandando currículo para cá, justamente o que você falou, buscando uma qualidade de vida, mas mantendo um nível alto profissional, é muito grande. No início da minha carreira, eu tinha um colega que trabalhava comigo numa agência, ele tinha vindo de São Paulo, né, de Assis, e ele estudou em São Paulo mesmo, no centro, né? E ele falou, cara, eu levava 2 horas para chegar na minha agência onde eu trabalhava e outras 2 horas para voltar para casa. Aqui, eu estou na minha casa em 10 minutos. Então, assim, isso também é qualidade de vida, né? Isso faz uma diferença tremenda. Imagina, só ele ganha tempo que dá para maratonar uma série, por exemplo. Dá para fazer muita coisa interessante. E aí, João? Cara, eu vejo assim que boa parte desse crescimento se dá pela expansão do mercado. Porque assim, muita gente está chegando no mercado, assim, tanto do design quanto do marketing digital, da publicidade na maneira geral, assim, tanto com faculdade ou o cara estudando por conta ali na casa, de forma freelancer e tal. Então, eu não vejo mais assim uma diferença assim dos grandes centros para aqui, porque começou a se misturar mais, sabe? Tanto é porque você pode estar aqui numa cidade do interior, que é Cascavel, você pode trabalhar com players de São Paulo. O home office hoje permite a gente fazer isso, né? Tanto é que a minha gerente, que é a gerente do marketing lá, ela mora na Suíça. Então, e ela coordena a equipe de lá, do outro lugar do mundo, coordenando aqui. Então, assim, boa parte do home office se dá por isso, e eu vejo assim que essa parte se distribuiu mais de uma forma uniforme, sabe? Eu tenho uma colega que tem uma agência e a agência dela, todas as pessoas trabalham, né, no formato home office. E é uma agência que só cresce, né? Está com mais de 30 clientes. Então, assim, a realidade é que a gente vislumbra e a gente consegue ver espaços que antes não eram possíveis, hoje que são muito possíveis e, melhor, viáveis, né? Uma coisa que me impactou bastante, sim, quando estava no meio da pandemia, um dia eu vi uma publicação, né, da Tuicel e do Ângelo, né? Ou seja, vocês fizeram uma publicação, vocês fizeram um material, também uma ação social pro Fogaça, né? Que é o cara do Masterchef. Então, assim, para você ver os caminhos, ou seja, não é porque a gente está no interior que a gente não pode estar em contato. Eu acho que a realidade hoje dos profissionais de comunicação da nossa região é que nós estamos em trânsito. Seja esse trânsito, né, tipo territorial ou um trânsito, né, das relações do network. Então, fala um pouquinho dessa experiência, dessa necessidade do social também ligado para boas ações, que isso também cresce e cria valor para nossas marcas, para os nossos produtos. Às vezes é um pouco de falha minha a gente acabar não divulgando tantos os trabalhos que a gente faz, né? Mas aproveitando o gancho que você falou de grandes centros, mas aquela campanha Subway de metro, de 1 metro, acho que era 1 metro e pouco, que o Subway fez para o Whindersson Nunes, foi um desenvolvimento de embalagem nosso. Olha aí, olha só, gente. Então, sim. Foi a minha equipe que desenvolveu, né? E essa questão do Fogaça foi meio que uma questão de oportunidade de mercado. Então, quando aconteceu a pandemia, a gente teve um fluxo muito alto de embalagens, o faturamento da empresa subiu muito, e a gente tentou ser, de alguma forma, grato ao mercado, né? Então, surgiu a ideia interna, partiu um pouco de mim ali para tentar, vamos dizer assim, ajudar outras empresas que estivessem com dificuldade. Que empresas? O cara do cachorro-quente. Às vezes ele está passando dificuldade, o que eu posso ajudar? Com embalagem, é o que a gente faz, que a gente produz, os restaurantes, tudo. E vamos dizer assim, coincidência, saiu aquele tweet lá do Fogaça, porque ele estava entregando marmitas em São Paulo, e o Dória proibiu ele entregar. Ele fez um tweet, deu repercussão nacional. E aí internamente a gente falou, cara, e se a gente falasse com ele para ele distribuir as marmitas só que com a nossa embalagem? Porque ele estava distribuindo com embalagem de alumínio, e a gente queria levar uma pegada socialmente correta, embalagem em papel cartão, descartável, personalizada. Aí a gente criou uma campanha, né, a embalagem solidária. Entramos em contato, não conseguimos um contato direto de início com ele, mas não desistimos. E conseguimos falar com o sócio dele, que é o Anuar, que é um dos sócios do Jamile, que é um dos restaurantes dele. E eles foram super abertos, aceitaram a ideia. A gente mandou as embalagens para eles personalizadas, com a personalização embalagem solidária. Eles distribuíram isso em São Paulo. E não só o Fogaça, a gente atingiu os chefes de Curitiba, Manu Bufara, Rio de Janeiro. Então, foi uma campanha
nível nacional, e aí vai aquele toque assim que a gente fala de oportunidade de marketing, né? A gente teve todo o intuito solitário, mas existe a parte mercadológica por trás também. Exato. Então a gente passou no Jornal Nacional, no Jornal da Band. Gerou muita mídia espontânea. Muita mídia espontânea. Muitos restaurantes gigantes em São Paulo abriram as portas para nós. Então, mas lógico, sempre a intenção foi o caráter solidário, mas a gente é da comunicação, a gente sabe que tem que ter uma oportunidade de mercado. Eu falo que esse foi, acho que, um dos jobs que eu fiz assim que mais me impactou, né? Porque nem tanto pelo Fogaça, pelos grandes nomes, mas depois você via aquela pessoa, morador de rua, agradecido com a comida na mão, com a embalagem que você desenvolveu, a campanha que você ajudou a fazer. Né, na hora de receber essa comida, né? A comida selada, quentinha. Foi algo assim, chega a arrepiar, assim, é emocionante mesmo. Então, igual você comentou, a gente consegue fazer coisas nível nacional, mundial, estando aqui. E como a gente consegue também transformar a vida do outro. Eu acho que isso é uma coisa que não tem preço. É o mais importante. Eu falo eu sempre falo para minha equipe lá, você não está fazendo uma embalagem. Você está deixando o dia de uma pessoa mais feliz, você está transformando a vida de uma pessoa com uma refeição, ou com um presente, ou com um perfume. Então, eu sempre falo que a gente encarar a profissão por esse lado, né? Senão, aí fica menos maçante, fica mais gostoso. Porque as cobranças, né, as tensões e as pressões são muito grandes, né? Como que você vê essa realidade, assim, então, de ser um profissional que está no mercado, né, de interior e que tem toda essa possibilidade aí, Matheus, de pensar e criar estratégias tão bem-sucedidas como é que o Ângelo ali tem relatado para a gente? Eu vejo que a gente está numa região, não só Cascavel, mas a região do Paraná e do Brasil que a gente está, e consequentemente do mundo também, que tende a crescer muito nos próximos anos, e eu acho que cada vez mais ações como essas, dessa magnitude, elas vão ser comuns aqui para a gente. A gente sabe de projetos aqui em Cascavel de expansão que estão bombando, a gente sabe de projetos em Toledo, em Assis, em Palotina. Sim, então toda essa região que também é um mercado novo a ser explorado, que são cidades, porque Cascavel sempre foi a referência do Oeste. E essas cidades agora elas estão começando a caminhar cada um com suas pernas. Então acho que tentar assim, mostrar para as grandes agências, para as grandes empresas do potencial da região aqui, é basicamente um pouquinho de dever nosso agora, né? Já que a gente sabe como é que funciona aqui. A gente chegou aqui, né? Então, mostrar para essas grandes empresas como que a gente atua aqui e o que a gente pode fazer aqui, principalmente, né? Esse exemplo é perfeito da embalagem solidária. Eu acho que é muito importante e isso abre, não é nem portas, eu acho que abre porteiras para a gente, assim. É um mercado, uma área que comunicação é o que a gente sempre, acho que foi no primeiro ano ainda que a gente estava conversando, comunicação é um negócio que sempre precisou. Sempre que alguém tiver que anunciar alguma coisa, seja ela promocional, comercial ou não, e cada vez mais agora com esse mundo hiperconectado, igual você falou, a gente precisa de gente que saiba fazer. Então, eu acho que a gente está numa região excelente, com uma tendência, com um potencial gigantesco, e a gente sabe como que ela funciona. Então, para nós, eu acho que os próximos anos aí vão ser para colher bons frutos. Assim, eu acho muito bom. Bem... E aí, João? Então, cara, eu vejo assim que conforme o mercado está crescendo, vai crescendo a região, a gente vai conseguindo se destacar. Porque aqui, por exemplo, se um de nós aqui de Cascavel ganha um prêmio em particular, ou uma agência ganha um prêmio ali com toda uma campanha, cara, tá tudo agregando para a nossa região e, consequentemente, vai aumentando a concorrência, então vai aumentando o mercado, a gente vai crescendo profissionalmente e consequentemente, fazendo bons trabalhos, né? E melhores trabalhos. Eu vejo que a parte do digital também ela é uma porta infinita, porque isso a gente pode trabalhar daqui, a gente pode atender cliente de qualquer forma e de qualquer lugar. Então, eu vejo assim que é uma parte que está muito em expansão. Eu também vejo que a gente tem que ficar assim atento às novas possibilidades que vai vindo, sabe? Porque, por exemplo, hoje a gente está fazendo tal coisa, mas eu não digo nem em 10 anos, talvez em 2, 3 anos, o mercado já mudou completamente. Então, a gente tem que ter uma mentalidade assim, acho que seria resiliente a palavra, sabe? Para você ficar atento no que está movimentando no mercado, sabe? Por exemplo, podcast deu uma crescida nos últimos anos. Antigamente, eu nem sabia o que era um podcast, entendeu? E olha só como é que o mercado movimentou para esse lado. Então, eu vejo assim também que a gente
tem que ter uma mentalidade aberta para você nunca dizer assim, eu só faço isso. Tudo bem você ser um especialista, mas não ter a mentalidade de eu só faço isso e eu não faço essas outras coisas, porque você pode estar fechando uma porta que isso vai te gerar excelentes frutos no futuro, cara. Então, eu vejo assim, ter uma mentalidade aberta, porque o mercado está expandindo e a gente está crescendo também, cara. Isso aí, legal. Então, assim, esse papo tá muito legal, né? Mas, assim, eu gostaria aí de saber de vocês, que são profissionais de referência, né, na área, né? E, de algum modo, fazem parte disso, do que é a FAG, que é o curso, né? Porque o nosso curso não é só estrutura, né? Então, a gente tem uma estrutura invejável, isso é fato, estamos aqui no Complexo Multimeios, mas, assim, a gente tem um corpo docente que sempre prima por estar, né, na vanguarda daquilo que é feito, né? E, assim, e com conteúdos, porque a gente está sempre atualizado e, de algum modo ou outro, o pessoal daqui está fazendo história no mercado. Tanto é que são 3 aqui, 2 estudantes, né? O Ângelo é egresso e eu também sou egresso, porque eu sou formado na 3ª turma daqui, né? Eu já falou que eu sou velho, então vou soltar logo, né? De uma vez, assim, eu sou da 3ª turma de publicidade da FAG, né? E assim, a gente está transformando a história da comunicação aí. Então, queria ver de vocês, né, meus convidados aí, o que vocês têm para falar para esse pessoal que está na bancada agora, que está estudando e está se preparando para chegar nesse mercado. O que ele precisa fazer para ele realmente poder ocupar essa vaga e fazer também história junto com vocês? Olha, Alex, eu sou uma pessoa que reflete há um bom tempo assim, o que está acontecendo com o mercado. Eu sou gestor de equipes aí, quase 10 anos aí, e o que eu posso falar para o pessoal assim, que não tenham medo, assim, que acreditem, porém se eu aproveitar a oportunidade, né, para dar um recado assim para o pessoal, é que assim, hoje as pessoas elas estão com um pouco de medo de encarar algumas oportunidades. Elas, vamos dizer assim, hoje eu vejo que existem mais vagas do que pessoas para ocupar. E por que isso? Porque às vezes a pessoa está com receio de entrar no mundo corporativo ou numa agência. Ela prefere ficar em casa fazendo um freela, não que um freela é ruim. Sim. Mas, porém, até que ponto que esse freela ele vai te dar uma estrutura de crescimento, vai te dar uma perspectiva de futuro, né? Então, se eu posso dar um recado assim, uma dica, né, para quem está se formando ou para quem está na faculdade, esse é o momento de buscar conhecimento, né? Esse é o momento de entrar numa empresa, testar, aprender, tentar criar uma carreira. Aí sim você vai estar pronto depois para tomar uma decisão, para trabalhar em casa, para abrir uma empresa. Então, hoje o mercado está precisando de gente. Está precisando de gentes boas, tem muita vaga, mas falta realmente o pessoal acreditar mesmo em frente e segurar essas vagas. Exato. Uma coisa que eu tenho dito, eu sempre disse, né? Assim, qual é o papel da universidade? É criar um alicerce para que você possa empreender e construir, né, um edifício glorioso assim, de profissão. Só que esse edifício, né, glorioso de profissão, você só constrói com network, é no mercado, trabalhando. Então, assim, trocando experiência, né? Isso é uma coisa que eu acho que o freelancer sozinho na minha casa, o home office, ele não me dá. Porque, assim, o home office ele me limita a ter poucas trocas de experiência. Quando eu estou, por exemplo, numa equipe onde tem 10, 12 na mesma equipe pensando, a gente está criando estrutura junto, você está crescendo. Então, assim, esse lado também do emprego, de você estar numa grande equipe, é o que realmente precisa ser recuperado. Eu concordo com ele também. Porque, assim, o papel da universidade a gente faz, preparar o alicerce. Mas, assim, gente, a nossa obra não termina no alicerce, né, da nossa carreira. Ela é um projeto de construção ininterrupto, né? Então, assim, como o Matheus já falou, né? Quando eu estudei, não falava de digital, né? Nada dessas coisas, né? Mas, assim, eu continuei empreendendo dentro dessa área e posso dizer que não parei, né? Então, assim, continuo na construção desse edifício que é a minha carreira. E aí, Matheus? Eu ia no mesmo sentido, assim, eu acho que é não querer pular etapas, porque o que eu vejo também muito é que as pessoas hoje elas querem já se especializar, para elas falar que elas oferecem um trabalho especializado, só que elas não têm uma visão macro do negócio. Então, por que eu falo isso? Porque eu vejo, por exemplo, citando aqui o ambiente que a gente está na faculdade, a gente aprende disciplinas aqui, a gente aprende coisas aqui que eles vão te dar uma base muito grande para o que você for se especializar depois, que é o que o Alex estava falando agora, que a gente estava falando agora também. Por exemplo, a gente tem disciplinas que seja semiótica ou seja bem
produção de texto inicial e tudo mais, mas também tem coisas importantes como ética na publicidade que a gente aprende aqui, que são coisas que às vezes parece que são deixadas de lado, só que faz uma diferença muito grande, principalmente quando você for ter que encarar aquela vaga e não ter aquele receio. Então, assim, é claro que que é um mundo muito belo, um mundo muito ideal, você tá ali, você ser o seu freelancer, que eu tô em casa, eu faço meu horário e tudo mais, assim, tudo bem. Perfeito, você pode ser isso, mas eu acho que você tem que ter uma visão macro antes. Eu acho que você tem que ter essa visão geral antes, entender, porque vai também que você acaba encontrando alguma coisa, né? Por exemplo, o João mesmo começou a faculdade pensando em ir para a área de música, e hoje o João é um baita de um designer, entendeu? Então, você acaba se achando. Eu comecei a faculdade com uma visão, hoje eu penso em partir para a área acadêmica, eu quero continuar com a área de escrita, mas eu já penso em outras áreas acadêmicas e tudo mais. Então, eu acho que essa visão macro, ela te abre leques e não tem nenhum problema se você querer se especializar depois em alguma coisa. Exato. Mas tem que se especializar em mais tem que se especializar, coisas, exatamente. Né? Assim, mas eu acho que o macro ele te abre leques para você se especializar em até mais coisas de uma vez, né? E que isso também faz toda a diferença quando você for entregar um currículo, quando você for se candidatar a uma vaga, que a pessoa vai olhar e falar assim, não, ela tem uma base e ela tem uma especialização. Isso eu acho que é o complemento. E principalmente, se ela tiver experiência. Então, outra coisa também que o Alex falou, o que você dá de dica para o pessoal que está estudando e tal, se você entrou na faculdade, procura estágio, procura alguma coisa, vai atrás, começa a fazer essa experiência, por mais, vou fazer trabalho ruim, vai, não vai ser um negócio muito bom. Mas você não vai fazer um trabalho bom se você não começar com os trabalhos ruins, basicamente. Você tem que você tem que criar essa casca. Então, eu acho que é isso, ter uma visão geral, se especializar e buscar o máximo de experiência que você puder quando você pode, né? Enquanto você tem tempo e energia para fazer isso. Isso aí, muito bom. E aí, João? Cara, minha dica é o seguinte, faça um planejamento para você poder arriscar nas coisas. Porque, tipo assim, eu não posso dizer que, cara, larga o seu emprego e faz um estágio para você aprender, porque cada um tem a sua realidade, então não dá para dizer. Então, se planeje para você poder arriscar, para você poder entrar num estágio, aprender do zero, ou você entrar num trabalho que vai te pagar um pouco menos, mas você vai aprender. Entender também que tem que ter um cuidado com a romantização de ser empreendedor e ser freelancer, porque muita gente falando disso é muito bom, mas assim, a gente tem que entender que tem pesos na balança, sabe? É bom você ser empreendedor, mas também é bom você trabalhar como um CLT. Tem vantagens e desvantagens de cada um. O que eu recomendo? Antes de você tentar ser um freelancer, se você não tem experiência, cara, busque experiência numa empresa, entendeu? Porque você vai passar muito perrengue sozinho, cara. Vai ter coisa que você não vai conseguir resolver, você não vai ter estrutura para atender um cliente, você não vai saber como que é atender um cliente, como que você vai se portar, como que você vai cobrar. Então, assim, você indo pegar e trabalhar numa agência, numa house de marketing, você começa a pegar essa experiência e você tem noção de como que você vai fazer essa parte, sabe? Então, por exemplo, assim, o pessoal fala ali que você tem que sair do negócio das 8 às 6. Mas tem que ver que depois das 8 às 6, sua cabeça está tranquila para você estudar alguma coisa. Você ser um freelancer e você ter suas contas para pagar é 24 horas, entendeu? Né? Não tem, cara, porque você tem que ir atrás das coisas. Então, assim, fazer um planejamento para você se arriscar. E a parte de emprego, cara, não tem. É você fazer trabalho. Você pode fazer um trabalho sem experiência, sem nada. Você começa um projeto pessoal, você trabalha de graça para alguém. Para você ter um trabalho, ter experiência, faz o teu portfólio e aí você vai atrás de emprego que, cara, não falta oportunidade, velho. Isso com certeza. Muito bom. Então, gente, sim, é bacana demais assim, bater esse papo com vocês. A gente ficaria aí horas e horas, né? E, assim, eu gosto de entender que a gente está sempre tentando empreender e fazer alguma coisa diferente. E é exemplo do que vocês têm feito, né? E, assim, só para a gente terminar o nosso bate-papo aqui, queria que o Anjo falasse um pouquinho do que foi a tua ICR Room, porque, olha só, tá colocando marca para um monte de coisa, mas, assim, não se preocupa também só com a marca, porque a gente tem que se preocupar também com o ser humano que está junto com a gente, né? E aí eles vão lá e criam uma corrida para mexer com o ânimo do pessoal que trabalha com vocês. Conta um pouco para nós aí. Altas fotos disso, hein, cara. Altas fotos, ficou muito massa. E eu na próxima vou correr. Quero ver todo mundo correndo aqui. Eu vou também. Então, Alex, o Twisted Run ela se encaixa muito com o que a gente veio falando até agora aqui. Parece que não, mas se encaixa. Sim. Por que surgiu a ideia do Twisted Run? Justamente por hoje, na Twisted a gente sentiu uma dificuldade muito grande de conseguir pessoas. A Twisted é longe,
Não sei se a maioria de vocês sabem, ela provavelmente dá uns 20 quilômetros aqui na BR, é no setor industrial. Então, é dificuldade de... É um ritmo industrial, é um pouco maçante. Então, antes da TwiCR Run, a gente já vem há um certo tempo fazendo alguns processos para melhorar a vida das pessoas internamente, até por causa da pandemia. A gente notou que aumentou estresse, depressão, situações que afetam o trabalho, pessoas tomando muito medicamento. Então, a gente tentou começar uma cultura interna de mudar isso, de ter alguns horários mais flexíveis, de começar a ter projetos internos para melhorar a condição de vida, a estrutura da pessoa. Então, não me estendendo muito, antes do TwiCR Run, a gente começou projetos de aula de inglês dentro da empresa. Olha que legal. Começamos a estruturar CIPATs, que são eventos mais personalizados. Estamos começando a estruturar aula de yoga dentro da empresa. Olha que legal, cara. Para quê? Para que realmente seja um ambiente mais gostoso, um ambiente mais leve. E a gente nota que as pessoas começaram a encarar diferente isso. Então, quando a gente surgiu a ideia de fazer o TwiCR Run, realmente foi pensando nos funcionários. Mas por que não abrir para a comunidade, não abrir para a sociedade? Trazer... E quando a gente abriu isso, a gente já, de cara, já viu assim, os resultados. A gente viu pessoas da empresa querendo se preparar para a corrida, então todo dia ir no lago caminhar, todo dia ir correr. E você vê que essas pessoas estão mais dispostas, mais felizes. Então, o TwiCR Run nasceu com a ideia de ajudar os colaboradores, ajudar as pessoas internamente, mas também unir isso com a comunidade. Então, foi o primeiro, foi um sucesso gigante. A gente ia começar modesto com 300 pessoas. No final, fechou uma corrida com 410 pessoas. Não dava para pôr mais, porque o Lago Municipal de Cascavel não comportava. Então, e foi assim, além desse benefício, foi uma ação de marketing incrível. A gente foi visto... Nossa, deu mais de 30 mil visualizações orgânicas. Gente de todo lugar perguntando como foi. A gente aproveitou o momento para apresentar um kit diferenciado, ideias diferenciadas. Levamos um chopp no final, uma hidratação diferente. Bela ação. Muito bom. Então chamou muita atenção, mas tudo com, vamos dizer assim, não só um evento em si, mas o entorno dele foi muito grande. Incentivar pessoas, incentivar uma mudança de vida, e a gente teve resultados antes e está tendo muitos resultados depois. Que bom. E assim, gente, fica uma dica aí para todo mundo. O melhor que nós podemos fazer na nossa profissão é conexão com as pessoas. Quando a gente está conectado, a gente consegue entender os problemas, as dores reais, e a gente consegue criar produtos que realmente façam, né, diferença na vida das pessoas. Isso aí, gente. Então, quero agradecer de coração mesmo. Assim, foi muito bom bater esse papo aqui com vocês. Acho que é realmente um episódio muito válido e para mostrar que, assim, realmente, poxa, a gente faz coisas muito bacanas aqui e a gente está dando visibilidade para isso daí. Muito obrigado aí, pessoal. Super agradeço, gente. Obrigado, Alex, pela oportunidade. Valeu, Alex. Valeu, um grande abraço e até o próximo episódio aí do Trampo e Cia.